Vamos então dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje, então, eu queria passar aquele... Lembra que eu falei daquele esqueminha do livro dos Salmos? Só para a gente ter uma visão geral e mais simplificada sobre o livro dos Salmos, tá? Então, eu vou falar... Tudo bem? A gente não se cumprimentou antes. Como é que é seu nome mesmo? Elisângela. Não, você é de Santa Terezinha. Tá vendo? É isso aí. Bom. Então, a gente vai falar um esquema geral dos Salmos, só para vocês terem uma outra visão, e depois a gente já entra no livro dos Provérbios. Beleza? Como eu não tive tempo de traduzir, fazer edição, eu vou falando assim sobre esse quadro aqui, e aí a gente já vai traduzindo ao mesmo tempo. Bom, primeira coisa é o seguinte, isso aqui é tipo um esquema geral do livro dos Salmos, tá? Então a gente tem lá, ó, Salmos, o livro dos Salmos. Aqui é uma introduçãozinha e aqui é a divisão dele. Não sei se dá para melhorar isso aqui. Acho que o Adelar já pôs no máximo. É isso mesmo, né, Adelar? Tá. Então, aqui vocês veem o quê? Ó? Livro 1. Lembra que a gente viu que existe uma divisão interna. O livro dos Salmos ele é dividido em quantos capítulos, vamos dizer assim? Capítulos. Quantos salmos tem? 150, né? Cada salmo seria como que um capítulo desse livro. Então, a gente tem lá 150 salmos. Então, o livro é dividido em 150 salmos. Só que esses 150 salmos, a gente viu que ele tem uma divisão em livros. Os tradutores dividiram esses 150 salmos em livros. E hoje a gente vai entender melhor por quê. Então a gente tem quantos livros mesmo? Livros, agora livro. 5. Agora é 5. Os 150 salmos. Agora ele dividiu em 5 livros. É como se eu tivesse lá o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4 e o livro 5, tá? 5 livros.
O livro 1, ele pega do Salmo 3 a 41, o livro 2, do 43 a 72 e assim por diante, tá? Então, cada grupo de salmos vai ser um livro, como se fosse um livro, tá? Por quê? Porque a gente viu que existe essa divisão no livro dos Salmos. A gente viu lá que tem livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Esses 5 livros, nesses 5 livros estão os 150 salmos. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vê no livro dos Salmos, a gente vai primeiro lá... deixa eu ver aqui. Isso, são 5 grandes seções. Por que existe essa divisão? Porque ao final, no último salmo de cada seção, tem uma espécie de a gente pode dizer, é um refrão, né? Ou é como se fosse um complemento do editor, né? O final é igual, no final de cada livro, ele coloca a mesma coisa, como se fosse, dizendo aqui, até aqui terminou o livro 1. E é interessante a gente observar no livro dos Salmos que ele coloca assim, por exemplo, no final do livro 1, deixa eu ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Aqui é o livro 1, tá, gente? Tá vendo 1 aqui, que vai do Salmo 3 até o 41. Por quê? Porque o Salmo 1 e 2 é como se fosse uma introdução, e a gente vai ver por quê. Então, qual é o último salmo desse livro 1? É o 41. O Salmo 41, lá no último versículo, deixa eu ampliar aqui para a gente, isso, é 13, ele coloca aqui 13, mas na nossa Bíblia, se não me engano, vai ser o 14. Vamos lá no Salmo 41, 14. 41, 14. Livro dos Salmos, 41, 14. O que está escrito lá, né? Vamos achar primeiro, 41, 14, que é o último versículo e é o final do livro 1. Tanto é que embaixo aparece livro 2. O que diz esse último versículo aí? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Amém. Amém. Se a gente for no final do livro 3, que vai ser o Salmo 72, olha lá o final do livro 3, que é o Salmo 72. Os últimos 2 versículos, né? Ou principalmente, ele começa no bendito, versículo 18, olha lá. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas, e bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Toda a terra será repleta de sua glória. Amém, amém. Está vendo que é como se ele repetisse o refrão, para dizer, olha, até aqui foi o livro 1, agora até aqui foi o livro 2, e assim por diante. Então, no final de cada livro, é como se o editor, né, a pessoa que traduziu ou que reuniu esses salmos, colocasse no finalzinho uma indicação para dizer, olha, aqui terminou o livro 1, aqui terminou o livro 2. E era importante fazer isso porque a Bíblia, né, não estava assim num livro, eram rolos, né? Então era mais difícil você se situar. Por isso que eles tinham várias divisões, né, dos salmos. E nesse Salmo 72 está escrito o quê? Fim das orações de Davi. Significa que o livro 1 e o livro 2 vai falar mais de quem? Vai se voltar mais para quem esse livro 1, esses salmos do 3 a 72? Vai se voltar mais para Davi. Vai falar muito de Davi.
né? Por isso que é interessante a gente perceber esse outro esquema, que na verdade é a divisão dos salmos em livros. Tá? Então, por que eles estão divididos? O que marca a divisão deles? Esse refrão final. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, para sempre. Amém. Amém. Né? Então, sempre no final de cada livro vai ter esse refrão. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, para sempre. Amém. Amém. Né? E esse duplo amém aí. Então, esse finalzinho vai acontecer lá no final de cada livro. No final do livro 1, que é o Salmo 41. No final do livro 2, que é o Salmo 72. No final do livro 3, que é o Salmo 89. No final do livro 4, que é o Salmo 106. Tá? E, deixa eu ver o que mais, que eu anotei algumas coisas aqui para eu não deixar de falar nada. Ah, tá. Faltou. Bom, o livro dos Salmos, vamos para esse pedacinho agora aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho. Então, o livro dos Salmos são 150 poemas hebraicos, né? Nós temos salmos que tem Davi como autor. São 73 salmos, olha lá, que tem Davi como autor deles, 73. Embora a gente saiba que nem todos os 73 foram escritos por Davi, né? Às vezes, o autor daquele salmo colocou o nome de Davi para dar a importância e o devido valor ao salmo. Tá? Mas temos 73 relacionados a Davi. Nós temos 12 salmos, deixa eu colocar esse aqui, relacionados a poemas de Asaf, como o Salmo de Asaf. 12 está escrito assim. Onde é que eu encontro isso? Por exemplo, o Salmo 73, o que está escrito aí entre colchetes? O Salmo 73, 72, né? Salmo de Asaf. Assim como esse salmo, nós temos mais 11 salmos, né, no total de 12, que são de Asaf. Salmos de Asaf. Outros salmos são dos filhos de Coré. São 11 salmos dos filhos de Coré. A gente até já viu algum deles no encontro passado. Outros salmos são de Emã e Etã. São só 2 salmos. Emã, só que em português a gente bota Ema com o tio no ar, então fica Emã. E o Etã, a gente também coloca ETA com tio no ar, e fica Etã. Tá? Nós temos salmos de Salomão e Moisés, são só 3. E Anônimos tem 49 salmos que não tem o autor, que não indica lá o autor. Tá? Então, o pessoal acha, tudo é salmo de Davi, não, né? Dos 150, quer dizer, nem a metade é de Davi, são 73 salmos de Davi. Alguns salmos foram escritos para serem cantados no templo, no coro, né? Então, alguns salmos são cantos mesmo, cânticos, né? São músicos, são musicados, eles têm uma melodia, eram cantados no coro, como a gente vê em 1 Crônicas 25, capítulo 25, fala que eles cantavam os salmos lá no coro do templo, né? E Neemias também, capítulo 11, fala sobre isso. Então, alguns salmos eram para ser cantados, mas nem todos. Tem outros poemas também que foram colocados formando o livro dos salmos, igual uma coxa de retalhos. Está vendo que tem salmo que tem música e outro que não tem. E aí foi formando essa coxa de retalhos, que é o livro dos salmos, dos 150 salmos. Tá? Tranquilo até aqui? Se a gente for lá, vamos descer lá no final, a gente vai encontrar
aqueles 5 poemas de louvor ao Deus de Israel. Esses 5 poemas, né, esses 5 salmos de louvor, eles começam, que são Salmo 146, 47, 48, 49 e 50. Esses 5 salmos aqui, ó, eles começam com o quê? Com aleluia. E terminam com o quê? Com aleluia. Né? Isso a gente também, eu acho que a gente até já comentou. Eles começam com aleluia, se pegar qualquer um deles, começa com aleluia e termina com aleluia. O 146, 147, 148, 149 e o 150. O que é a palavra aleluia? Aleluia. Essa palavra aleluia, né, é um convite para que um grupo de pessoas louvem, né? Tipo, vamos louvar, né? Um convite ou até uma ordem para o louvor, né? Louvemos, né? Quer dizer o aleluia. E o Iá se refere a Yahuá, que é Yahvé. Yahuá, que é Yahvé, que é Deus. Javé, né? Yahvé, que é Deus. Então, louvemos a Deus. É um convite, é uma ordem para que a gente louve a Deus, Yah. Então, esse azinho no final, que tem aleluia, que a gente fala, aleluia, esse Yah no final é Deus. E aleluia é esse convite a louvar, né, o Yah, que é Deus, né? Aqui ele está abreviado, tá vendo? Ó? Yah de Yahvé, aleluia de louvai, né? É um convite a alguém que chama um grupo de pessoas a louvar o Senhor. Isso é aleluia. Que caracteriza os salmos, que é nada mais do que um convite a gente louvar e agradecer o Senhor. Então, sempre que a gente falar aleluia, quer dizer, louvemos o Senhor, né? É como se a gente estivesse fazendo esse convite a louvar a Yahvé, que é o Senhor. E é interessante porque aqui parece que ele está dando a conclusão do livro. Ele está concluindo o livro com esses 5 aleluias. Por que 5 aleluias e 5 livros? E agora, hein? Por que 5? 5 lembra o quê? Cinco. Sim, mas os 5 últimos salmos, 5 livros lembram o quê? E aqui, no primeiro salmo e no segundo, eles são a introdução do livro dos salmos, né? Eles dão toda a temática que vai ser abordada, que vai ser depois colocada no livro dos Salmos, que é o Salmo 1 e o Salmo 2. Eles falam da temática. O Salmo 1, ele celebra como que é bendita a pessoa que medita na... O que é isso aqui? Torá, né? Abençoado é aquele que medita a Torá. O que é a Torá? A palavra Torá quer dizer ensinar, né? Um ensinamento. Mas na Bíblia, o que é a Torá? No Antigo Testamento. É o quê? A lei, muito bem. Essa lei, ela está contida em quais livros da Bíblia? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele formam o que a gente chama de Torá, que é o grande ensinamento do Antigo Testamento. Está contido nos 5 livros da lei. Então, o Salmo 1, Salmo número 1, que é um salmo
nesse esquema aqui de introdução ao livro dos Salmos, ele vai falar daquele que medita a lei dia e noite. Olha o versículo 2, ó, do Salmo 1. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então o Salmo celebra a pessoa que medita essa lei dia e noite. Ou seja, essa lei é justamente a Torá, que é formada por 5 livros. Olha os 5 aí, gente. Então, o livro dos Salmos, ele é dividido em 5, não é à toa, não é por acaso. É porque ele quer fazer referência aos 5 livros do Pentateuco, da Torá, que são quais mesmo? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, que é a lei, que é a Torá no Antigo Testamento, formada por esses 5 livros. Todo o ensinamento era baseado nesse Pentateuco, que são esses 5 livros. Então, o livro dos Salmos, ele faz referência a essa lei aqui: bendito aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita dia e noite. Que lei que é essa? A Torá. Então, o Salmo 1, ele já quer dar uma introdução para o livro dos Salmos. Fala, olha, o livro dos Salmos, vocês vão ver o quê? A Torá. Vocês vão ver a temática da Torá, da lei do Senhor, em vários salmos. Por quê? Porque ele já está lá na introdução. É como se os salmos fossem uma nova Torá sobre a oração, né? A nova Torá agora na perspectiva de oração, orante. É a lei orante, né? A gente tem a Léxio Divina, a leitura orante. Aqui os salmos é como se fosse, eu vou pegar a lei, mas não um estudo assim, né, acadêmico só, mas eu vou pegar a lei para quê? Para meditar. Eu vou aprofundar, eu vou rezar com a lei do Senhor. Então, o livro dos Salmos quer fazer essa proposta, como se fosse uma nova Torá que vai ensinar ao povo de Deus o quê? A prática da oração. E o Salmo 2 vai ser uma reflexão de uma promessa que Deus fez ao rei Davi, que está lá no 2 Samuel 7, que um dia o rei messiânico vai vir e vai estabelecer o seu reino sobre o mundo. Então, a promessa de um rei messiânico, que Deus fez a Davi. Quem que é esse rei messiânico? A gente já sabe, eles não sabiam. Eles estavam esperando ainda um rei, um Messias, um rei que viria a reinar sobre o universo. Quem que é esse rei? Fala, Cida. Quem que é o nosso rei, o rei do universo? Jesus. Jesus. Lá nos Salmos ele estava esperando esse rei. Nós já recebemos a vinda desse rei no nosso mundo. Então, os Salmos também vão fazer uma reflexão sobre essa promessa que Deus fez a Davi de um rei messiânico que vai destruir o mal. Então, bendito, abençoado é aquele que se refugia, que encontra o seu refúgio, que encontra a sua força nesse rei messiânico, que tem a sua esperança no rei messiânico. Então, estão vendo que tem 2 temáticas que vão perpassar todos os salmos. A primeira, qual que é? A Torá, a lei, né? A lei de Deus. E outra temática é a vinda do rei messiânico. Eles estavam, essa espera de um rei messiânico, essa realização da promessa de Davi, essa promessa de Davi também vai perpassar todos os salmos. E a gente vai ver isso nos 5 livros. Por isso que é interessante, porque é um jeito da gente ver diferente os salmos, né? Essa temática da lei. Quantos salmos não falam da lei? Vários salmos falam da lei. E quantos salmos não falam de Davi, da promessa que Deus fez a Davi, de mandar um Messias, um rei? Vários salmos também falam isso. Então, essas 2 temáticas a gente tem que ter presente no livro dos Salmos,
que é um livro de oração do povo de Deus. O livro dos Salmos é um livro de oração do povo de Deus e de como eles devem ser fiéis à Torá, esperando o reino messiânico, né? Na fidelidade à Torá, mas esperando o reino messiânico. Fidelidade à Torá e esperando o reino messiânico. Então, esses dois temas vão aparecer no livro dos Salmos. Torá e o reino messiânico. Tá? E isso que a gente vai encontrar, por exemplo, já no livro 1. No livro 1, a gente tem o quê? Nós temos, que vai do Salmo, né, 3 até o 41. O centro desse livro é o Salmo 15 a 24, que termina com uma chamada para a fidelidade à aliança. Então, ele chama a fidelidade à aliança, do 15 ao 24. Se a gente for perpassar esses salmos, Deus está chamando, sejam fiéis à aliança. Fidelidade à aliança. Do 15 ao 24. E do 16 ao 18, a gente tem Davi como modelo dessa fidelidade. Deus chama a fidelidade e apresenta o modelo, para a gente não ficar perdido. Como que eu vou ser fiel à aliança? Olha o meu servo Davi. Então, o Salmo 16 a 18 vai falar de Davi como esse modelo da aliança, de fidelidade à aliança. Tá? E tudo isso aí tem como centro o quê? O Salmo 19, que ele vai falar justamente da lei, da Torá. Olha lá, perfeição da criação da lei. A lei do Senhor é sem mancha, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, torna sábio os simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegra os corações. Está lá no Salmo 19. Então, o coração desse livro é o quê? É a lei do Senhor. Primeiro, ele te chama a ser fiel à sua lei. Aí você, Senhor, mas como que eu vou ser fiel à lei? Aí tem Salmos 16 a 18 que falam, olha o meu servo Davi. Porque ele é o modelo de fidelidade. E aí, no núcleo desse livro, ele coloca o quê? O Salmo 19, que vai falar justamente sobre a Torá, né? É como se eu tivesse aqui um quadro, né? Eu tenho lá o Salmo, do Salmo 15, do Salmo 15 até o Salmo 24, que é o centro desse livro, número 1, 15 a 24. Aí eu tenho falando de Davi no passado, 16 a 18, e aqui eu tenho o Davi no futuro, como aquele rei que vai reinar entre as nações. É a libertação do futuro rei. Davi é apresentado aqui, mas figura de um outro rei. Que outro rei é esse que ele vai ser figura? Jesus. Tá? Então fala de Davi, fala desse futuro de Davi como também imagem de um futuro rei Jesus. E o que está no centro desse livro? A Torá, que é a lei. Está vendo como que a lei vai aparecer aqui fortemente no primeiro livro? E também, fortemente a lei aqui no primeiro livro. E também a espera do reino messiânico, porque os salmos, no finalzinho do livro, falam de um rei que vai vir reinar sobre todas as nações. Aqui, ó. Então, vem mais. Aqui as nações, aqui, ó. Um reino messiânico e todos os povos vão vir fazer parte desse reino, né? Todos são convidados a fazer parte desse reino. E assim fecha o livro 1. O livro 1 fala das duas temáticas, que é a Torá e o reino messiânico. O livro 1 fala das duas. O livro 2 também vai falar de Davi, tá? Mas ele vai abordar mais a temática do reino messiânico, né? Ele vai falar de uma espera para um retorno do templo de Sião. No templo de Sião é onde fica
fica na cidade de Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor, o templo de Jerusalém, que é a imagem de outro templo, que é o céu, né? A nossa pátria definitiva, o templo que a gente vai ir para o céu, né? Então, Salmo 42 e 43 fala dessa esperança messiânica, e depois fala de um futuro reino messiânico, né? Fazendo eco lá aos profetas e o cumprimento das promessas de Abraão. Então, gente, esses dois livros aqui, que estão falando, eles falam de Davi, né? Mas o primeiro fala também da Torá, né? Então, a gente vai entendendo que a lei e o reino messiânico, eles vão aparecendo em vários salmos, né? Essa temática. Aí vem o livro 3. O livro 3 já vai olhar essa promessa, mas a partir do exílio. São salmos que vão olhar a promessa, mas vão falar da realidade do exílio. Por quê? Porque os salmos foram escritos em várias épocas diferentes. Não foi só em um período. Foi antes do exílio e também durante e depois do exílio. Então, alguns salmos vão falar olha, a gente tem que esperar o Messias, gente, fica firme aí. Não, mas a gente está no exílio. Então, aí mesmo que a gente tem que esperar. É no exílio que a gente tem que aguardar o Messias. Então, a gente vai ver salmos que olham essa promessa do Messias, mas a partir do exílio. Quando o povo vê lá tudo destruído, a cidade pegando fogo, o templo destruído, lá as ruínas. Aí, o salmista, ele dá aquele ânimo, olha, não esqueçam das promessas de Deus. É lá no exílio que a gente tem que se lembrar também das promessas de Deus, principalmente lá. Então, o livro 3 vai olhar essa promessa, mas na perspectiva do exílio. São salmos que vão falar dessa realidade do exílio, né? A gente tem no livro 3 lá os salmos, a partir do salmo 73 a 89. Que a parte lá, aí já acaba a parte de Davi, aí começa Asaf, né? Os salmos de Asaf. Olha lá, o lamento depois da destruição do templo. Quer dizer, eles estão olhando a partir da perspectiva do exílio, da destruição, da ruína. Então, são salmos que vão tratar um pouco dessa realidade, ó. Olha o Salmo 77, recordação de Deus na crise nacional, né? Há uma crise e na crise eu tenho que me lembrar que existe Deus e que Deus não anulou as promessas dele. Então, livro 1 e livro 2 falam de quem, principalmente? De qual rei? Davi. Muito bem, Karina, fala no microfone. Davi. Fechou com chave de ouro. Fala de Davi. O livro 3 vai falar dessa espera messiânica a partir de que situação? Muito bem, Paula. Do exílio, né? A partir do exílio, eles vão continuar esperando o Messias. Porque o reino messiânico, ele aparece desde o primeiro momento, dos primeiros salmos. Só que ele vai passar por várias situações. Eu tenho que esperar o Senhor, não só quando eu estou na prosperidade, quando está tudo bem na minha vida, quando eu tenho saúde, quando eu consigo pagar todos os boletos do mês, né? Aí eu espero no Senhor, mas também no momento que eu não consigo pagar todos os boletos do mês, né? Que eu tenho que deixar algum para outro mês, quando eu estou na doença, quando eu estou em dificuldade, quando eu perdi alguém, é ali também, nessa situação de exílio, que eu tenho que esperar as promessas de Deus. Esse rei messiânico, é a vinda do Messias. Então, como que o livro 3, que é esses salmos aí que estão do 73 a 89, como que eles são importantes na nossa vida? Porque eles não negam a situação de exílio que existe na nossa vida. E aí vem o livro, depois do livro 3, vem o livro 4, muito bem. O livro 4 vai pegar do Salmo 90 ao 106, ele vai dar uma resposta. A gente não fez essas lamentações pela situação que a gente está vivendo de exílio,
e tudo isso, né? A gente está esperando o rei, mas aí veio o exílio. E aí o livro 3, o livro 4, aliás, vai dar uma resposta a essa crise do exílio. Como que ele vai dar a resposta? A gente começando lá do Salmo 90, 91, 92, a gente vai perceber que nesses salmos aí vai aparecer uma figura importante. Deixa eu ver exatamente. Se eu consigo identificar aqui. Onde que essa figura importante vai aparecer. Salmos. Quem que está ali de joelhos? Moisés. Moisés, aqui depois ah lá, 90. Aqui tem, por exemplo, o 105 fala, né? Pois é, o 105 vai resgatar toda a história e vai falar também de Moisés. O 90, que eu estava lendo aqui, 95 também vai falar quando eles estavam lá no deserto. Vossos pais me provocaram, me puseram à prova, quando ele estava lá no deserto. Ou seja, qual que é a resposta? Os salmos do livro 4 vão dar uma resposta a essa crise que Israel estava sentindo. E que resposta é essa? Gente, vamos voltar às raízes. Se a gente olhar o nosso passado, o quanto que Deus agiu na nossa história, a gente vai renovar a nossa esperança para o futuro. E vai perceber que Deus, na verdade, nunca nos abandonou. Então, esses salmos aí que a gente vê a partir do 90 até o 106, é uma resposta à crise, ao momento de exílio, ao momento de crise, que eles estavam, né, diante daquela situação, clamando a Deus. E Deus é surdo ao nosso clamor? Não. Deus ouve o nosso clamor. E a resposta do salmista é: olhe o seu passado e veja o quanto Deus já agiu e fez na sua vida. E você olhando a sua história, o seu passado, você vai perceber que esse Deus continua agindo. Se ele agiu no passado, ele vai agir no presente e no futuro. Ele vai tirar dessa situação. Então, esses salmos vão ser uma resposta profunda a essa crise que o povo está sentindo no exílio. Que é o Salmo 90, né, que começa lá, esse salmo que a gente até falou dele. Aliás, o 91, o 90, 91, né, que é o 91, 90, que fala: ainda que 10.000 caia do meu lado, né, à minha direita, nenhum mal me atingirá, né? Porque o Senhor me livrará do laço dos caçadores. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, de ti, porém, não se aproximarão. Então, é o Senhor que continua agindo na nossa vida. E aí ele faz o convite a olhar o passado. Por isso que a Karina falou lá do Salmo, o Oriete falou do Salmo 105, né? Que vai pegar lá nas promessas de Abraão, que é o Salmo 105, vai começar lá falando de Abraão, de Jacó, né? Do quanto que Deus fez e realizou na história do povo. Vai falar de Moisés aqui, porque estou vendo as pragas a terra deles expeliu rãs. Fala explicitamente de Moisés, lá no versículo 26 do Salmo 105.
Então Deus enviou Moisés, seu servo, e Arão, seu escolhido. Né? Então, Moisés, ele faz uma oração a Deus pedindo misericórdia para o povo. E por isso o Salmo relembra, assim como Moisés pediu misericórdia para o seu povo, que Deus agora nesse momento de exílio tenha misericórdia de nós. É voltar às raízes, voltar ao passado, para a gente entender a nossa situação e manter firme a promessa em Deus, para que Deus mostre a sua misericórdia. E também fala de poemas, como a gente tem lá o Salmo 93 a 99, poemas em que nos recordam a criação de Deus, que Deus criou todas as coisas. Por isso, que as árvores batam palmas e as montanhas e os rios cantem de alegria. É toda a criação que está se unindo a esse louvor, esperando a libertação também. Né? Junto com os filhos de Israel, toda a criação também espera essa libertação. E aí, depois do livro 4, a gente entra no livro... Depois do 4 é quem? O 5, que é o último livro quando a gente pega os salmos finais. Né? Aqui a gente já tem salmos mais de louvor. Por quê? Porque Deus ouviu o grito do seu povo. Né? Então a gente tem lá o reino messiânico que vence os inimigos, né? E traz o reino de Deus. O reino messiânico que traz consigo o seu reino e vence os inimigos, aquele pisando aqui no mal. Né? Está pisando no mal. O reino messiânico, a coroa aqui. Ó. E aí a gente tem o que nesse livro? Nós temos os salmos do Halel, né, de louvor, que é o salmo 113 ao 118. Nós temos os cantos da ascensão, que é o Salmo 120 a 136, e entre os salmos de Halel e os cantos da ascensão, o que a gente tem no meio ali, que é o maior salmo da Bíblia? O Salmo 119, né, que fala... Salmo 119, que é justamente a Torá, a lei. Está vendo que a lei falou no primeiro e agora apareceu no último livro. A lei aparece no primeiro e no último livro, para fechar com chave de ouro. Né? Então a gente tem o Halel, que são os salmos de louvor, os cantos da ascensão, e entre o Halel e os cantos da ascensão, o que a gente tem no coração desses salmos? O Salmo 119, que é o Salmo da lei do Senhor. No coração de Israel, no coração do cristão, no nosso coração tem que estar a lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor dia e noite, para que a gente não esqueça das promessas de Deus, das promessas do Messias. Né? Então a gente tem... Está vendo lá, ó, os salmos do Halel, os cantos da ascensão, que é o 120 ao 136, e entre os dois, o Salmo 119. Ainda tem um salmo que fala do reino messiânico, que é o 118, e outro salmo que é o 132, que também fala do reino messiânico. É como se a gente tivesse aqui um quadro, né? A gente tem, nesse quadro, a gente tem a moldura, que é a parte de cima do quadro, o Halel e o reino messiânico. A outra moldura, os cânticos da ascensão e o reino messiânico. E o quadro, que é o coração desse quadro, que é o Salmo 119. Né? É como se ele quisesse mostrar para a gente, olha o Salmo 119. Eu estou só preparando vocês com essa moldura aqui. Não tem quadro aqui, ó. O que eu tenho na moldura de cima? O Halel. Na moldura de baixo, cantos da ascensão. Eles estão subindo, né? Que é aqueles cantos litúrgicos lá que eles iam para o templo. E o que tem no coração? Aqui fala de outro salmo do reino messiânico, outro salmo do reino messiânico, e no coração o que tem aqui? Ó?
O Salmo 119, que é o Salmo da Torá, da lei do Senhor. Que é aquele salmo enorme, né? Que ele é todo dividido nas letras hebraicas, né? A gente já viu isso aí. E para fechar com chave de ouro, os salmos finais, né? Salmo 146, 147, 148, 149, 150. Qual que é o meio desses salmos? Que salmo que está no meio, entre 146 e 150? Muito bem, Oriete. O salmo que está no meio é justamente o Salmo 148. Eu tenho 145, 146, o 148, depois 149 e 150. E no 148, no versículo, deixa eu ver aqui, que é um salmo de louvor, ele fala que, o versículo 14 fala o quê? Que ele reergueu o quê? A força do seu povo. No hebraico aparece a palavra chifre do seu povo. Por quê? O chifre simboliza a força, né? Ele deu vitória a seu povo. Ele reergueu a força do seu povo, né? Por isso que a gente vê aqui o desenho de um touro com o chifre do touro. No hebraico, o chifre aqui já traduziu bem como força, né? Porque Deus levantou, reergueu a força do seu povo. Quer dizer, por isso que no final os salmos são de louvor e agradecimento, porque o Senhor, ele trouxe o pessoal do exílio ou deixou o pessoal lá no exílio? Ele trouxe, né? E nos salmos, então, beleza até aqui? Ficou mais claro a dinâmica do livro dos salmos? Como que essa divisão, né, dos 5 livros, o que marca a divisão de cada um, a temática presente nesses 5 livros, que é a Torá e o reino messiânico. Sendo que os primeiros 2 livros falam muito de quem? De Davi, né? O reino de Davi. Só que esse reino um dia caiu e eles foram depois lá para o exílio. Então eles continuam tendo essa promessa de Deus, mas a partir do exílio. Esse livro é qual? O 3. E depois a gente vai para o livro 4 e 5, onde Deus responde a essa crise desse povo. Como? Voltando às raízes, à história que eles passaram, dizendo assim como Deus agiu, ele vai continuar e a promessa de Deus é para sempre. Ela nunca vai terminar, que é o livro 4, e o livro 5 termina com esse grande louvor final, esse grande aleluia, que são os salmos finais, onde Deus reergue o que do povo? A força do seu povo. O chifre do povo é a força, tá? Não entendam de outra maneira, né? A gente tem que entender o texto dentro do seu contexto, para não virar pretexto e entender errado. O chifre não é o que vocês pensam. O chifre, naquele tempo, era a força do povo, tá? Hoje pode ter outro sentido. A gente não fez aquela divisão em 7 categorias, lembra? 5 ou 7 categorias? Pois é, aqui nesse esquema, ele fez a divisão em 2 categorias, porque ele fala, os salmos, ou são salmos de lamentação, ou são salmos de louvor, né? Basicamente, o que a gente tem? Ou você está lamentando, ou você está louvando. Um L você está fazendo. Ou L de lamento, ou L de louvor, né? De ação de graças, tal, né? Basicamente, a gente tem nos salmos essas 2 formas, essas 2 categorias, né? De lamento, quer dizer, são orações de dor, de angústia,
de confusão, de raiva, onde a atenção, eles estão, né, eles não estão bem com uma situação que está acontecendo com eles ou no mundo. E pede a Deus para fazer alguma coisa. Senhor, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então, uma situação ou de exílio, ou de sofrimento, ou de doença, ou de dor, ou mesmo de pecado, onde a gente faz esse grande lamento a Deus. Senhor, misericórdia, Senhor, vem em nosso socorro, Senhor, venha nos ajudar. Então, uma parte dos salmos é de lamento e outra parte é de louvor, que aqui a gente tem orações de alegria, de júbilo, onde há atenção para o que Deus fez de bom no mundo, né? Então, louvai o Senhor porque Ele é bom. Louvai o Senhor porque Ele é bom. E se a gente olhar assim o livro dos Salmos, a gente vai perceber a seguinte dinâmica, que o livro 1, 2 e 3, eles têm muito mais o quê? O que vocês acham? Lamento ou louvor? Os primeiros 3 livros. Lamento. Eles têm mais lamento. Não é que eles não têm louvor, eles têm louvor também. Mas a dinâmica desses primeiros salmos, né, desses 3 livros, até lá, vamos dizer, o Salmo 89, até quase o Salmo 100, é mais de lamento. Enquanto que os 2 últimos livros, embora tenha lamento, mas a dinâmica é mais para o louvor, né? Em todo o livro de Salmos aparece essa dinâmica, mas aqui, ó, o lamento, tá vendo? Lament é maior do que o louvor. Mas essas 2 linhas aqui, ó, elas estão presentes em todos os livros do Salmo, só que no final, olha lá, o louvor é mais forte, o lamento é mais fraco. Quer dizer que a tônica é mais pro louvor. Primeiro, segundo, terceiro livro, o que a gente tem mais? Cida, lamento ou louvor? Eu acho que é lamento, né? Brilhante. O segundo e terceiro livros, já a partir do Salmo 90, a gente tem mais o quê? Lamento ou louvor, a partir do Salmo 90? Louvor. Louvor, muito bem, né? Aí eu acho que até fica mais fácil quando a gente quiser procurar algum salmo, né? Porque eu quero uma coisa mais, eu estou mais alegre, né? Eu vou procurar já a partir do 90, do livro 4 e 5. Não que não tenha nos outros livros, mas vai ter mais forte nesse. Eu estou mais a alma mais triste, eu estou mais no exílio, né? Exílio eu vou procurar lá do Salmo 73 até 89 aqui, ó, né? Situações de exílio, né? Sendo que os primeiros falam da Torá também, falam do reino messiânico. Todos os salmos, né, tratam essa dinâmica. Mas aqui com esse esquema acho que ficou mais fácil da gente entender e ver o livro dos Salmos, né, como um todo, né? Aqui é um esquema simplificado, mas acho que ajuda mais a gente, né, a poder entender as 2 temáticas, que é a Torá, a lei, e o reino messiânico, e entender as 2 categorias que os salmos estão divididos, de louvor e de lamento, né? Então, o livro dos Salmos, o que tem, né? Tem Torá e Messias, lamento e louvor, fé e esperança, né? São salmos que dão esperança para um povo que tem fé. Brilhante? Gente, alguma pergunta? O ideal é a gente ler, né, todos os salmos e agora começar a ler com essa nova perspectiva, né, para a gente ver, né, às vezes a gente precisa olhar o nosso passado também, ver a nossa história para ver o quanto Deus agiu e continuar acreditando nas promessas de Deus.